Maravilha. Agora eu passo a minha pergunta para o Rodrigo. Rodrigo, eu vou insistir numa pergunta que é a seguinte: por que os parlamentares que tanto se vangloriavam do foro privilegiado agora querem tanto ser julgados lá na primeira instância, na famosa justiça comum? Eu acabei devendo um pouco essa resposta da outra vez da minha intervenção, mas eu acho que é por conta justamente da questão política. Existem figuras, como por exemplo o ex-presidente Bolsonaro, que adoraria ser julgado, por exemplo, na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. Se isto é correto ou não, essa é a interpretação jurídica, não cabe a mim, mas me parece que há uma questão política latente nisso tudo, que como muito se diz, né, de um Supremo Tribunal Federal que tem pesado a mão em relação à política. E aí a gente pode fazer até algumas discussões. Né? O doutor Everardo estava falando dessas questões há pouco, eu até pretendo escrever com um colega que é advogado um artigo, escrevi hoje com ele um artigo sobre Elon Musk e este embate no Supremo Tribunal Federal, mas me parece que alguns políticos prefeririam, ao invés de estarem na atual composição da Suprema Corte sendo julgados na primeira instância. E aí a gente sabe que o julgamento na primeira instância tem várias questões, como por exemplo a pressão que se pode fazer no juiz de primeira instância, que ela é muito mais difícil no juiz da Suprema Corte brasileira. Eu acho que a questão é bem por aí. Se me permite só um comentário, né? E o doutor Everardo foi muito preciso falando dessa busca e apreensão em gabinetes. Vamos pensar o seguinte: que de repente algum político deixe guardado em seu gabinete alguns quilos de cocaína ou um corpo ali dentro de um freezer. Quer dizer que então a polícia não poderia adentrar no ambiente? Então, quando a gente tem que pensar em prerrogativa de foro privilegiado, é a proteção do mandato do parlamentar, especialmente após o regime militar, a proteção da liberdade de expressão e de opinar, inclusive, contra aqueles que são os poderosos de plantão. Então, a gente não pode confundir, porque muitas vezes a gente costuma, no Brasil, jogar água suja com a criança. Não, vamos fazer o seguinte: joguemos a água da bacia que está suja, mas conservemos a criança. Aquilo que é ganho civilizacional, aquilo que é ganho no campo do direito e da política devem ser preservados, e todas as disfuncionalidades devem ser corrigidas, devem ser tratadas com mais cautela, que a gente tem problemas de outras ordens sendo colocadas. Por exemplo, como coloca também o doutor Everardo, dizendo o seguinte: olha, eu acho que os políticos foram corretos na manutenção da prisão. Existem questões que estão ligadas à sucessão do Arthur Lira e do Elmar Nascimento. Existem questões que não é apenas uma questão nacional, mas o Brasil sofre pressão internacional há anos pelo assassinato de uma vereadora e do seu motorista. Então, esses deputados que votaram pela manutenção da prisão e aqueles que votaram para que ela fosse relaxada, que ele fosse solto, terão agora nas redes sociais o confronto num país que está não apenas polarizado, como as pesquisas ainda mostram, um país que calcificou em duas grandes visões de mundo. Agora, o direito e a política não pode ficar refém de um constante fla-flu, de um jogo de futebol com torcida organizada, porque a gente tem decisões ilógicas na política e no direito que são diferentes. O direito demora muito mais para chegar a alguma conclusão e às vezes a política é muito mais rápida. Confundir isso traz mais problemas do que solução.